Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de revisão da disciplina Contabilidade Empresarial. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina de vocês. O objetivo é relembrar os conceitos que foram apresentados nas unidades 1 a 4. É importante ressaltar que as questões da sua avaliação, elas são randômicas. Então, pode acontecer ou não de unidades serem mais contempladas do que as outras. E também a revisão é um material de apoio. Então, é importante que você realize o estudo de todas as unidades antes de fazer a sua prova. A gente começa falando sobre as demonstrações contábeis, né? São relatórios que a contabilidade realiza para que os usuários tomem decisões e atinjam, obviamente, seus objetivos. A gente tem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. O balanço patrimonial, ele evidencia a situação patrimonial e financeira da entidade em um determinado exercício, né? Ele mostra os aspectos quantitativos, ou seja, os valores, e os aspectos qualitativos, as contas. De maneira geral, a gente tem os bens e os direitos do lado esquerdo e temos as obrigações e o capital próprio do lado direito. Os bens e direitos são constituídos são chamados, né, de ativos, que pode ser ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante são os bens e direitos de curto prazo, ou seja, até o final do exercício. Então, a gente aqui tem, por exemplo, caixa e bancos e estoques. Já o ativo não circulante, ele abrange o ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo são os direitos que são superiores a mais de um exercício, ou seja, é de longo prazo. Então, se a gente tem um recebível, um contas a receber de 2, 3, 4, 5 anos, ele está contabilizado nesse grupo de contas. Investimento é um grupo que mostra os bens e direitos que não estão ligados à atividade da empresa, como, por exemplo, ações adquiridas de outras empresas para fins especulativos. O imobilizado são os bens e direitos que estão ligados à atividade da empresa. Então, o imóvel que a gente utiliza para a atividade da empresa e veículos para a sua atividade também são contabilizados nessa conta, nesse grupo de contas, perdão. Intangível são bens não palpáveis, ou seja, que a gente não pode pegar, ligados à atividade da empresa. Então, marcas e patentes é uma conta desse grupo. Já o passivo, ele se subdivide em circulante e não circulante. O passivo circulante são as obrigações de curto prazo. Então, por exemplo, empréstimos e financiamentos de até 1 ano entra nesse grupo de contas. Passivo não circulante são obrigações de longo prazo. Então, os empréstimos e financiamentos de 2, 3, 4, 5 anos também entram nesse grupo de contas. O patrimônio líquido é o capital próprio da entidade. A gente tem o lucro e o prejuízo do exercício contabilizado aqui. Quando a gente fala de balanço patrimonial, é importante lembrar que o total do ativo tem que ser igual ao somatório do passivo e do patrimônio líquido. Lembrando que ativo é ativo circulante mais ativo não circulante. E que o ativo não circulante é a soma do realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Já o passivo é o total, ou seja, a soma do passivo circulante com passivo não circulante. A gente, para realizar
as transações na contabilidade, a gente utiliza a conta razão ou conta T, que é uma representação gráfica para esses lançamentos. Não existe, né, débito e crédito como algo bom ou ruim. É simplesmente uma nomenclatura utilizada para fazer essas transações. Então, como que funciona a conta razão ou conta T? A gente tem o formato em T, onde no alto fica o nome da conta, do lado esquerdo o débito e do lado direito o crédito. Então, comparando o balanço patrimonial com uma conta T, as contas de ativo têm saldos devedores, ou seja, ficam do lado do débito, e as contas de passivo e patrimônio líquido ficam do lado do crédito. Se a conta de ativo tem saldo devedor, ela aumenta a proporção que a gente fizer lançamentos de débito. A conta de ativo, ela diminui a proporção que a gente fizer lançamentos de crédito. O passivo e o patrimônio líquido, por serem contas de saldos credores, elas aumentam a proporção que a gente faz lançamentos de crédito e diminuem a proporção que a gente faz lançamento de débito. E o que é o método das partidas dobradas? A gente utiliza, né, justamente a conta T ou a razão para fazer esses lançamentos. Então, se existe um lançamento de débito, tem que existir um outro de crédito. Se existem dois lançamentos de débito, tem que corresponder o mesmo lançamento ou vários lançamentos a crédito. Então, por exemplo, se eu compro estoque para revenda à vista no valor de R$ 16.000, eu vou debitar estoque para revenda no valor de R$ 16.000, porque é uma conta de ativo, e vou reduzir minha conta caixa e bancos, que também é de ativo. Então, eu vou creditar R$ 16.000. Então, para um débito de R$ 16.000, existe um crédito também no mesmo valor. O balancete de verificação é uma ferramenta que a gente utiliza para verificar se o método das partidas dobradas foi realizado corretamente. Então, a gente vê se os saldos de débito e créditos eles foram realizados dentro do que é correto na contabilidade. Então, quando a gente relaciona as contas e seus saldos em débito ou crédito, no final, a gente soma todos os débitos e todos os créditos. No balancete de verificação, todos os débitos, ou seja, a soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos. Demonstração do resultado do exercício evidencia o confronto entre as receitas, custos e despesas de uma empresa em um determinado exercício, para ver a formação desse resultado, ou seja, se houve lucro ou prejuízo. O lucro acontece quando a receita é maior do que os custos e despesas, ou seja, há um resultado positivo. O prejuízo é quando a receita é menor do que os custos e despesas, ou seja, o resultado é negativo. A demonstração do resultado do exercício, ela começa com a receita bruta, ou seja, as vendas efetuadas dentro de uma empresa, né? Seja através da venda de produtos ou da prestação de serviços. Depois a gente reduz impostos sobre vendas, abatimentos, descontos incondicionais e devoluções. Receita menos deduções, a gente tem a receita líquida. Depois a gente deduz os custos, que são os gastos de produção ou gastos com as prestações de serviço, e a gente obtém o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo bruto. Depois a gente deduz as despesas comerciais e as despesas gerais e administrativas. Soma outras receitas e diminui outras despesas. Assim, a gente obtém o resultado antes das despesas ou receitas financeiras. Esse resultado, novamente, pode ser um lucro ou prejuízo. Depois a gente diminui as despesas financeiras e soma as receitas financeiras e encontra o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, antes dos tributos.
Depois deduz os tributos sobre vendas, que são imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Encontra-se, assim, resultado que pode ser lucro ou prejuízo antes das participações. Depois deduzimos as participações. Pode ser uma remuneração do administrador, pode ser uma participação nos lucros. E assim a gente encontra o resultado líquido, que pode ser lucro ou prejuízo líquido. A demonstração das mutações do patrimônio líquido mostra os aumentos ou diminuições existentes nas contas de patrimônio líquido. Ela pode ser uma demonstração que já contém, né, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, né, na verdade, os valores apresentados na demonstração das mutações do patrimônio líquido também, o saldo dela, né, na verdade, pode ser também visto no balanço patrimonial. Análise vertical é uma técnica que a gente utiliza para fazer a análise das demonstrações contábeis. Mostra o percentual de uma conta em relação ao grupo total que ela faz parte da demonstração contábil que a gente tem de referência. Seu objetivo é mostrar a importância de cada conta que pertence. Então, se a gente quer, por exemplo, ver a representatividade do estoque no balanço patrimonial, a gente vai fazer em relação ao ativo total. Se na demonstração do resultado do exercício a gente quer ver a participação que o custo tem em relação à receita operacional líquida. Então, a gente utiliza, né, essa análise vertical para ver, na verdade, representatividade. Já a análise horizontal, ela é uma ferramenta que a gente vê, na verdade, as variações do ponto de vista de tendência, né? A gente precisa, na verdade, de pelo menos 2 períodos para que a gente veja se houve aumento ou diminuição daquela conta ao longo do tempo, né? Então, a gente tem uma série histórica que mostra se houve um aumento ou diminuição daquela conta ao longo dos exercícios. Já os índices de liquidez, né, a gente tem mostrando a capacidade da empresa de saldar seus compromissos financeiros com terceiros. A gente pode ver sobre 3 perspectivas: curtíssimo, curto e longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente tem a liquidez imediata, ou seja, a gente vê se os bens mais líquidos da empresa são suficientes para saldar os compromissos com terceiros. Já no curto prazo, a gente pode ver sob 2 perspectivas: a liquidez corrente e a liquidez seca. A liquidez corrente considera todo o ativo circulante em relação ao passivo circulante. Já a liquidez seca, ela desconsidera estoques e despesas antecipadas em relação ao ativo circulante. Por quê? Porque o estoque, ele pode não, na verdade, ele é considerado um ativo que não é tão líquido, né? Então, a gente, na verdade, tira esse efeito para ver a liquidez da empresa. E também as despesas antecipadas, ela é retirada porque ela não tem liquidez. Na verdade, foi uma antecipação de pagamento feita para um fornecedor e que a gente vai ter a sua diminuição ao longo do tempo. Então, não precisa ter venda, né, para realizar isso. Já de longo prazo, a gente vê a capacidade financeira da empresa de saldar os compromissos no longo prazo. Então, considera ativo circulante e ativo realizável a longo prazo em relação ao passivo total. Já os índices de estrutura de capital, a gente tem 2 tipos principais: a participação de capital de terceiros, que são os recursos financeiros que foram adquiridos através de terceiros, que vão ser necessários para manter, expandir e continuar as atividades da empresa em um determinado período. E a participação do capital próprio é ver como que aquele patrimônio líquido da empresa, né, contribui para as atividades da empresa. Bom, espero ter ajudado vocês em relação aos estudos. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.
para ajudá-los. Um bom exame e até mais. Tchau, tchau.